Boa tarde, gente. Eu estou trabalhando aqui um pouquinho. Começamos daqui uns 5 minutos, tá bom? Boa tarde, pessoal. Vou começar dentro de 3 minutos, tá bom? Estou só terminando de fazer umas anotações aqui e já falo com vocês, tá? Deixar chegar mais gente, né?
Bom, vamos lá. Eu queria terminar aqui, mas eu acho que é melhor eu atender vocês, né? Que eu não consegui concluir totalmente a minha atividade. Boa tarde a todos. Se alguém quiser falar qualquer coisinha, é só clicar para desmutar ali, tá, gente? Vocês viram que eu estava ouvindo uma música ali e estava trabalhando, né, nesse texto aqui, retrabalhando, né, nesse texto que é a carta ao leitor, né, que está no começo. Eu queria falar para vocês também que esse texto especificamente não está previsto no vestibular, né? Que, ao que tudo indica, o vestibular vai ser, acho que, adiado para janeiro, não tem informação precisa sobre isso. O texto que é cobrado é a partir da introdução, tá? Mas eu quero que vocês tenham uma vantagem, tá? Porque nessa carta que precede a introdução, o Locke faz algumas observações que são muito interessantes, sabe? Para você se ambientar naquilo ali, né? Que é um texto que vai estar na primeira e na segunda fase do vestibular. Não que isso também seja, sabe, o determinante, né? Porque nós deveríamos ir buscar o conhecimento independentemente dessas exigências, né? Mas a gente também lida com elas e casou de ser um texto bom para a teoria do conhecimento e, consequentemente, para a filosofia da ciência, né? Que a ciência assim, é mais ou menos senso comum, todo mundo concorda que a ciência lida com conhecimento, né? Ela lida com, digamos assim, estabelecer conhecimentos que possam ser considerados verdadeiros, ainda que sejam provisórios, tá? Às vezes uma teoria ela, ela, ela dura um certo tempo, ela funciona durante um certo tempo, depois ela é substituída por outra, mas ela é substituída por uma outra melhor, né? Ou seja, que consegue explicar melhor as coisas, né? Porque nenhuma teoria explica tudo com perfeição 100%. Elas dão explicações que são provisórias e que, digamos assim, satisfazem, né, algumas necessidades. Tá? Isso vale para a ciência desde a astrologia, astronomia, aliás, astrologia não é ciência, desde a astronomia até a medicina, tá? Né, da física à sociologia. Tá? Essa ideia de que as teorias vão se aperfeiçoando, né? E vão se aperfeiçoando porque alguém está pesquisando, né? Está tentando submeter essas teorias à crítica, né? E, consequentemente, a seu aperfeiçoamento, tá? Bom, eu comecei a escrever, meu tempo está muito escasso, sabe, gente? É muita coisa para eu fazer, né? Então eu comecei a fazer anotações aqui sobre a carta ao leitor e eu não consegui terminar. Até quando vocês entraram, eu estava trabalhando, né? Aqui parei quase no finalzinho aqui, faltou, eu queria escrever bem sobre esses dois últimos parágrafos aqui. Então, eu não escrevi, eu vou improvisar com vocês sobre esses dois, mas eu creio que vocês entenderão como é importante escrever, né? Porque quando você escreve, você organiza teu pensamento, né? Você consegue pensar criticamente, né? O que você mesmo escreveu e aperfeiçoar, do mesmo modo que uma teoria, né? Ela é uma teoria que às vezes está na cabeça do cientista e aí quando o cientista registra ela num paper, né? Ou num livro, num artigo, ele pode, né, a comunidade pode ler, ele mesmo pode se revisar. Boa tarde, Júlia, boa tarde, Maria Eduarda, boa tarde a todos que puderam vir aqui, tá? Vocês viram que eu propus lá uma atividadezinha de palestra, se vocês puderem depois me passem um feedback disso, tá bom? Mas vamos lá. Essa atividade aqui eu ainda não corrigi, aliás, poucas atividades eu consegui corrigir, né, dessa turma, eu não me lembro se eu já dei feedback das anteriores, mas eu certamente farei isso, tá? As atividades que a CED posta, eu vou deletar todas, tá? Eu acho que elas, inclusive, estão me atrapalhando aqui no meu mural. Tem um tópico intitulado chamadas,
Tem uma chamadinha de hoje aqui, tá? Vamos ver, 24 já responderam. A partir disso aqui, eu vou me basear para dar presença, tá? Tem aqui o grupo de alunos que não responderam a chamada. A princípio, isso aqui vai até o nosso horário de aula, que em condições normais seria 18 horas e 20, né? Mas ele está aberto até as 18 horas e 25. 5 minutinhos a mais também, eu acho que não faz diferença. Talvez no futuro eu possa até colocar isso um prazo maior. É importante que vocês respondam isso aqui, porque eu vou me basear nisso depois, tá? Para dar presença lá no RCO. Bom, vamos lá. Então tá aqui no final, tá? Nas atividades, nesse tópico chamadas, a chamada de hoje, tá? Eu vou colocar por semana, assim, vou fazer uma por semana. Teria que ser duas, mas eu acho que não é necessário, assim. Eu acho que o aluno que pode, ele vem, interage, faz as atividades, marca presença uma vez, tá bom, né? E daí eu dou as duas presenças, tá? Então é interessante saber isso, né? Vale duas presenças a resposta a cada semana, tá? Nós temos até o dia 29 para terminar. Eu vou atribuir nota para essa atividade do filme, para essa atividade do filme Parroquia, o documentário Parroquia. Vou atribuir nota para o filme sobre a filosofia da ciência, que tem alguma relação, né? Mais um ponto aqui, ó, nessas atividades avaliativas sobre Locke. Um ponto aqui. Aqui, atividades avaliativas Locke, vai entrar provavelmente mais uma atividade, tá? Valendo nota também. Aqui tem uma atividade também valendo nota, né? Somando tudo, eu tenho, então, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, que essas duas aqui valem 1 ponto. 3, 4 pontos, tá? Então, é possível que eu faça mais 1 ponto sobre Locke e 5 pontos para o questionário sobre o Popper, tá? Que é aquele questionário que nós tivemos aulas sobre ele, né? E que vocês têm que responder. Eu vou postar os questionários ali, tá? Para vocês responderem. Então, provavelmente vai ser essa a distribuição de notas, tá? Mas vamos lá, então. Aqui o texto original, John Locke, né, ensaio acerca do entendimento humano, carta ao leitor. Eu já tinha falado sobre isso na semana passada, mas eu quero reforçar bem, porque eu acho que eu falei de uma forma muito superficial, né? Quero ver se eu consigo ler para vocês aqui, então, o que eu anotei de cada parágrafo, tá? Vejam só como isso aqui é curioso. Locke afirma ser esse um trabalho feito no seu tempo livre, tá? E ter sido esse trabalho foi seu passatempo preferido e muito prazeroso para ele, a ponto de ele colocar esse trabalho à frente até dos seus interesses financeiros. É uma pessoa, a gente pode pensar assim, uma pessoa que estava ali, digamos assim, bastante interessada em fazer esse trabalho andar, né, a ponto de se desligar das outras coisas, né? Mas o prazer de realizá-lo não significa que ele esteja recomendando, né? Que pelo fato dele ter tido muito prazer, não significa que ele está dizendo que o trabalho é bom, tá? E nem mesmo que ele está apaixonado pelo, pelo resultado. Tá? Ele diz isso expressamente lá no primeiro parágrafo da carta ao leitor, né? Usando a analogia da caça aos pardais, para dizer que esportes pequenos também podem ser tão prazerosos quanto as grandes caçadas. Isso aqui é um negócio engraçado, né? O Locke faz muito essas analogias figurativas, né? Onde ele compara seu trabalho, né? Dessa maneira, né? Então, caçar passarinho é uma caçada. Talvez não seja não tenha tanta adrenalina quanto caçar um urso gigante, né? Ou um tigre, ou sei lá, algo do gênero, tá? Ou sei lá, uma manada de búfalos, mas para ele a atividade dele também é prazerosa, resguardadas as devidas proporções, tá?
Ele deixa claro, ainda nesse primeiro parágrafo, que o assunto do livro é o entendimento. Tá? Vejam só, ele foca nisso, né? E embora o entendimento seja a faculdade mais nobre da alma, ele não é nem de longe a faculdade mais. Espera aí que eu me perdi um pouquinho aqui quando eu aumentei o zoom. Não é a faculdade mais. Cadê? A mais utilizada, tá? E nem com mais alegria. Tá? Me desculpem aí, eu dei um zoom. Vou aumentar um pouquinho mais aqui, espera aí. Talvez não esteja bem visível para vocês. Isso aqui é um texto meu, tá? Que eu fiz a partir daquele, só para vocês terem digamos assim, uma inspiração de como fazer, uma base de como fazer o de vocês, né? Que é uma coisa que eu vou ressaltar bastante, tá? Deixa eu ver aqui. Pessoal, vocês não querem falar nada, não querem perguntar alguma coisinha? Porque eu também não gosto de ficar só falando sozinho. Se vocês puderem, interajam um pouquinho, tá? Ver se tem algo aqui. Pode perguntar no chat ou pode falar, né? Tá bom? Vamos lá. Então, isso aqui é uma coisa importante, tá? O entendimento é a faculdade mais nobre da alma, mas não é a mais utilizada e nem é utilizada com mais alegria. Ou seja, é possível que seja uma faculdade pouco utilizada pelos seres humanos e até mesmo utilizada com certa tristeza, né? Ou sei lá, ou com um certo pesar, né? Não sei. Não é necessariamente uma coisa alegre. O Aristóteles, um filósofo lá, né, do século IV antes de Cristo, um filósofo da antiguidade, dizia que o entendimento é um prazer, que o ser humano sente prazer quando ele entende algo, tá? Quando ele descobre algo. Eu acho que o Aristóteles tem razão. Né? Isso você pode ver uma criança jogando quebra-cabeça, ali brincando com quebra-cabeça, quando ela consegue entender como umas peças se encaixam, a gente sente um prazer, né? A gente sente uma alegria. Mas o Locke está dizendo que não é a faculdade mais alegre de todas. Né? E aqui vem mais uma dessas analogias. Né? Locke compara a empreitada, né, desse livro e sua busca da verdade com a falcoaria. Tem uma nota de rodapé lá no texto que eu fiz para vocês, explicando que a falcoaria é a arte de treinar aves de rapina para a caça. Né? Então, o falcão, vocês sabem, é uma ave que caça. Eu já vi no National Geographic um vídeo de um falcão capturando um cabrito, sabe? Um falcão pega. Agora não me lembro se era um falcão ou uma águia, mas eu sei que essas aves são extremamente predatórias, assim, elas caçam animais grandes, né? Elas são bem robustas, tá? Mas o Locke está dizendo assim, talvez aqui o seu trabalho possa ser comparado a isso, a essa atividade de treinar um falcão. Valeria a pena pensar nessa imagem, eu escrevi aqui, pois o falcão é um bicho que caça naturalmente. Então ele talvez não precisasse ser ensinado a caçar, né? Embora talvez Locke pudesse querer dizer que podemos direcionar a sua eficácia. Ou seja, o falcão ele sabe caçar, né? Ele tem um instinto caçador, mas talvez o ser humano possa direcionar ele para caçar certas coisas, ou até mesmo para ser útil na guerra, como aconteceu ao longo da história, né? E aí, se a gente pensar, o entendimento é uma faculdade que nós temos naturalmente, mas que ele pode ser também direcionado. E é uma faculdade que falha, assim como às vezes a caça escapa do caçador, né? O cabrito consegue fugir do falcão ali, né? Pode acontecer. Então, essa seria uma primeira imagem aqui, né? A primeira imagem, na verdade, é a dos pequenos esportes, né? E essa aqui é a segunda, tá? Por fim, ele afirma que cada novo passo dado pela mente que se aproxima do conhecimento é, além de novo, mais apropriado. Ou talvez possamos dizer mais atualizado, né? Ou seja, cada passo novo que você consegue dar em direção ao conhecimento seria um conhecimento
estaria te dando um conhecimento mais apropriado, né? Eu coloquei aqui uma pergunta se seria uma atualização, porque nem toda atualização é melhor, né? Às vezes algo antigo pode ser mais sábio. Então, não sei, isso aqui é só um pequeno questionamento que eu faço, né? Um avanço, às vezes, ele pode ser até um retrocesso, não dá para ter certeza, né, sobre isso, tá? Locke diz que seu livro é um registro dos seus pensamentos à medida que foi tendo-os, quase como um diário, tá? Isso aqui qualquer pessoa pode fazer, né, um diário de seus pensamentos. E o leitor também pode fazer o seu, inclusive durante a leitura do livro, recorrendo a seus próprios pensamentos. Estou enfatizando isso daqui porque está no projeto do Locke, né, essa ideia de ser um pensamento próprio, né, porque senão, se for um pensamento, né, que vem da cabeça de outra pessoa, não representa uma aprendizagem real, né? Ele diz assim, ó, se pensar pelas crenças de outros, então, aqui eu errei, aqui deixa eu corrigir, não vale a pena, tá? Se for um pensamento que você tem porque outras pessoas acreditam que aquilo está certo, né, e você não analisou com o teu pensamento crítico, Locke diz que isso não vale a pena, né? Se usar o seu próprio pensamento, o leitor fará uma boa análise. E esse julgamento ele não teme. Ele não tem medo, né? Se o leitor fizer uma análise com a sua própria cabeça, acho que mesmo que seja um resultado negativo, né? Mas o Locke diz, tá bom, né? Eu consegui que esse cara use o seu próprio pensamento, né? Ele assegura que tudo o que escreveu é pensamento próprio, tá? Isso aqui é interessante. E isso não garante nenhuma certeza, mas também, para dar certo, esse livro depende de o leitor, ou seja, nós, eu, você, vocês que leram, né, nós que estamos lendo, o Locke diz, para ele dar certo, depende de cada leitor pensar com a própria cabeça. Tá? Isso aqui é um ideal iluminista do autoaprendizado, da autoevolução, né? Baseado numa espécie de individualismo, Locke era um pouco individualista e anticópia, né? Isso é uma coisa que eu até penso, né, de vez em quando sobre isso, assim, me ocorreu assim que eventualmente um um estudante pode fazer uma cópia, né, por exemplo, do relatório do filme. Eu percebi isso, não é o caso de vocês, tá, gente? Mas eu percebi alguns alunos que fizeram cópias entre si. Eu acho que isso é uma autossabotagem da sua aprendizagem, né? E o Locke está aí, né, um filósofo iluminista do século XVIII, apontando esse fato, tá, gente? Deixa eu voltar lá, então. Ele fala assim, ó, se o livro tiver pouca novidade ou nada instrutivo para você, é porque ele não é endereçado a você, que sabe muito e já está acostumado a usar a própria cabeça, tá? Mas visa a própria informação do autor e de alguns amigos que viram no entendimento assunto pouco explorado. Ou seja, Locke aqui é cobaia de seu próprio experimento, escrever para aprender, né? Então Locke o que ele diz para o seu leitor, ele mesmo fez, pensar com a própria cabeça. Então ele foi lá e foi escrever para ele poder pensar, tá? Eu achei bacana ter dito isso aqui desse jeito, né? Porque vocês sabem que o Locke é empirista, né? O empirismo é muito essa coisa de experimentar coisas, utilizar cobaias. Isso na ciência, né? Até a gente tem, eu defendo, claro que isso aí cada um defende o que quiser, mas eu sou contra os testes com animais que sejam doloridos para os animais. Eu compreendo que em alguns casos, né, a gente, sei lá, pode testar uma vacina, por exemplo, para essa doença agora, o Covid-19, a gente vai testar num bicho, num animal, né? Eu tenho pena dos bichos, porque eles têm que aceitar servir a nós, né? Então, para mim, é uma discussão, mas eu não vou abordar isso agora, só falando só um parênteses, tá, gente? Aqui o Locke está dizendo, eu estou dizendo que o Locke ele é cobaia do seu próprio experimento, que é
ele diz que cada um tem que pensar pela sua própria cabeça, e ele faz isso quando está escrevendo esse livro. Ok? Tá? Olha aqui que interessante essa parte. Ó. A história do livro, isso tudo no parágrafo 2, né? Do parágrafo 2 da carta. A história do livro é resumida pelo autor como resultado de um debate entre ele e 5 ou 6 amigos que tiveram uma divergência sobre outro assunto, não diretamente ligado ao tema do livro. Né? Ele está contando que eles estavam no quarto dele, ele e mais 5 ou 6 amigos conversando, né? E tiveram uma divergência, tá? E não conseguiam chegar a um acordo, né? Não conseguiam chegar a um acordo, um consenso. É normal, né? As pessoas têm opiniões diferentes. Sei lá, vocês conhecem isso na própria família, na escola, em qualquer grupo que você vai, as pessoas pensam diferente. E tem gente que se mata por isso, né? A gente deve evitar, obviamente, chegar nesse extremo, né? Mas podemos conversar. E quando a gente consegue conversar com a pessoa que pensa diferente, a gente consegue aprender muita coisa. Então, o que pensa diferente, às vezes, ensina mais do que o que pensa igual, né? Eles não conseguiam chegar num acordo, tá? E o Locke, ele teve o pensamento de que eles foram pelo caminho errado, e esse era o problema. Precisavam examinar suas habilidades e ver que tipo de objeto pode ser abordado pelos seus entendimentos. Talvez alguns objetos sejam impossíveis de serem entendidos, né? Não sei, eu tenho a impressão de que alguns objetos a gente não consegue entender mesmo. Sei lá, para quem acredita em Deus, não consegue entender o pensamento da mente de Deus, né? Não tem como, tem coisas que o infinito, né, o eterno, essas coisas a gente talvez não consiga entender e talvez não sejam coisas que o nosso entendimento vai ser capaz. Mas, por exemplo, entender como que eu faço para criar uma horta orgânica, né, sem veneno, isso é possível, eu posso entender isso, né? Coisas assim práticas, sabe? Então ele diz, essa seria a primeira investigação, né? Pensar quais são as coisas que o entendimento pode entender e como que o entendimento funciona. E começou por acaso, né, por uma conversa que ele tinha lá no quarto dele, mas continuou por solicitação, ou seja, pediram para ele continuar, a pedidos, né? Dado que parecia uma boa solução para a briga, aqui eu coloquei entre aspas, né? Porque a briga não foi uma briga física, né? Foi uma briga quando pessoas divergem de opiniões, tá? O livro, assim, diz ele, né, foi escrito em partes descoladas. Era paralisado e depois retomado, ou seja, ele ficava um tempão sem escrever e depois voltava, né? Até que uma doença obrigou ele a se isolar, veja que coisa, né? Tá igual nós hoje em dia estamos isolados, né? E assim organizar uma ordem de temas que é a versão final do livro que ele publicou, né? Então, quando ele foi para essa doença, ele foi obrigado a se isolar, né? Seu jeito desorganizado de escrever resulta, segundo ele mesmo, em 2 problemas, tá? 2 probleminhas. Escassez, ou seja, falta coisa, e excesso, ou seja, tem muita informação, né? Caso o leitor encontre lacunas, ou seja, escassez, isso para ele seria um motivo para ele rever, né? Para ele rever o seu trabalho. Se ele foi muito prolixo aqui, né? Uma pessoa que se estende demais, sabe? Para explicar uma coisa que é simples, ele fala muito. O Locke diz que o objetivo dele inicial era escrever tudo numa única folha. Mas é claro que você não vai conseguir, né, escrever tudo sobre o entendimento humano numa única folha, né? Então, à medida que ele foi escrevendo, o assunto se tornou tão extenso, né? Admite que ele poderia ser resumido em algumas partes e que tem repetições, dado ter escrito em intervalos grandes e desconexos. Mas diz ele com franqueza, no momento está preguiçoso e mesmo atarefado demais para fazer essa revisão. Agora ele está com preguiça de revisar, né? Ele já fez e vai deixar assim, tá? Locke sabe que sua reputação está em jogo com isso, mas também sabe que a indolência é uma característica comum aos homens. Descartes
no século XVI, muito antes do Locke, dizia que o bom senso é a coisa mais bem compartilhada entre os homens. O Descartes falou isso ironicamente, porque ele está querendo dizer assim, ó, todos os homens acham que tem bom senso, né? Se você perguntar, sei lá, para uma pessoa que está matando outra pessoa, ela vai dizer que do ponto de vista dela aquilo é sensato, né? Então o Descartes falou isso um pouquinho ironicamente. Para o Locke, talvez seja a preguiça, a coisa mais bem compartilhada entre os homens, ou seja, todo mundo tem preguiça, né? E agora que ele terminou esse livrão gigante aí, ele não quer mais revisar, mesmo que ele esteja se repetindo em alguns pontos, né? E outra coisa aqui, ó, ele fala, eventualmente uma mesma noção pode ser repetida, mas talvez servindo para explicar fenômenos diferentes, tá? Gente, eu estou extrapolando já o meu horário aqui. A minha preocupação é deixar a outra turma esperando, mas vamos lá. Eu vou, até porque não está pronto isso aqui, mas eu vou ler só esse pedacinho final para vocês, tá? Locke afirma que seu trabalho não visa ensinar nada aos grandes, tá? Mestres do pensamento, em relação aos quais ele se considera um mero estudante. Mas o objetivo dele é dialogar com homens do seu mesmo nível, visando esclarecer certas verdades que eventualmente sejam preconceituosas, ainda que faça isso de um modo difícil de entender em alguns casos, dado o caráter abstrato de certos aspectos de seu livro. Tá? O objetivo dele é esse, falar com pessoas do seu mesmo nível. Alguns desses aspectos em seu livro são novidade, e, portanto, é necessário fazer algo mais que uma simples apresentação. É necessário um trabalho mais aprofundado, tá? Para fixar claramente os pontos. E isso pode variar, vocês sabem, né? Aquilo que às vezes é claro para um estudante, às vezes o professor fala e um aluno entende, mas outro não. Isso é normal, né? Pode acontecer. Tá? E aqui vem aquela parte que eu já grifei, né, nas aulas passadas, os entendimentos são tão diversificados quanto os gostos. E nem tudo afeta as mesmas pessoas da mesma maneira. Tá? Ele insistiu em publicar pensando que poderia ser útil, né, mesmo sendo repetitivo, né, e mesmo talvez ele sendo considerado um vaidoso, aqui no parágrafo 5 ele fala, né, numa época que já é tão sábia. Mesmo assim, ele quer tentar ser útil para os outros. Né? Então, até ali onde eu fui, são anotações que chegam aqui. Ó. Falta só esse parágrafo aqui, que começa com a comunidade científica. Mas isso eu vou deixar para uma próxima aula, porque eu tenho que atender o terceiro B. Tá bom, gente? Falei demais, né? Alguma pergunta, meus queridos? Deixa eu ver quem está aqui. Flavinho, Jonathan. Ajudou então, Júlia? Beleza. Eu vou deixar gravado e vou ver se eu consigo postar também no Google Classroom, tá? Para vocês depois poderem verificar. Eu vou correr para o terceiro B, que eles já devem estar me esperando lá. Gente, muito obrigado, tá? Um abração para vocês. Nos vemos na próxima quarta-feira, né? Terça-feira, quarta-feira, hoje é quarta, ó, tô perdido nos dias. Mas semana que vem voltamos, tá bom, meus queridos? Um abração a todos. Tchau, tchau. Até mais.